Os estrangeiros em Portugal são hoje 1 milhão, 10% da população estudantil do ensino básico ou superior, 13% da população ativa em emprego, responsáveis por 28% da taxa de natalidade. É, pois, uma realidade estrutural e crescente, incontornável e necessária, que urge cuidar e integrar, com políticas claras que sirvam de forma igualmente benéfica e digna, por um lado, quem nos escolhe, e por outro, a sociedade portuguesa que os acolhe. Portugal é um país de emigração, todos conhecemos, mas também passou a ser um país de imigração, em que neste momento tem mais de 1 milhão de imigrantes a trabalhar em Portugal. Isto significa novos 2 desafios. Primeiro, houve um crescimento acelerado desde 2016, onde duplicámos o número de imigrantes. Segundo, esse crescimento da imigração colocou em Portugal imigrantes que não tinham a nossa língua ou não eram nossos vizinhos. No entanto, essa imigração, e é essa imigração que inverteu o nosso declínio demográfico e até alterou o saldo de caixa assistencial. A questão deixou de ser a imigração e a imigração, passou a ser a integração e a retenção dos imigrantes. E essa integração maior implica maior investimento na cultura como forma de identidade cultural. Uma integração na língua, uma integração na história, uma integração nos nossos hábitos, para preservar este ativo que Portugal tem, que é bem receber. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. A forma como um país se deve posicionar perante a imigração é o tema deste episódio. A população estrangeira em Portugal aumentou 33% no ano passado, sendo já mais de 1 milhão os imigrantes a viver legalmente no país. É hoje claro que precisamos de mão de obra estrangeira, quando setores como a construção, a hotelaria, a restauração ou a agricultura apontam para um déficit crónico de trabalhadores. No plano de ação para as migrações, o Governo apertou as regras de entrada em Portugal e o Chega quer referendar uma política de limitação e de cotas. Gonçalo Moura Martins, pergunto-lhe se há uma necessidade demográfica, económica e social de Portugal acolher mais pessoas. Claramente que sim. E é preciso ser... Esse tem que ser o pressuposto de qualquer discussão sobre a imigração. Claramente que sim. Precisamos de imigrantes. Nós temos que perceber uma coisa. Hoje em dia os imigrantes são cerca de 1 milhão. Como diz, cerca de 10% da população. Representam 13% da população ativa. Contribuíram positivamente para o saldo da Segurança Social o ano passado em 1,6 bi. São mais contribuintes do que beneficiários, não é? No ensino básico e secundário e superior já representam 10% dos estudantes. Os imigrantes hoje, as mulheres imigrantes, são responsáveis por 28% da taxa de natalidade. Portanto, a realidade da imigração em Portugal é uma realidade absolutamente estrutural. Ela está endemicamente enraizada na sociedade portuguesa. Portanto, tratar o fenómeno da imigração, ou a realidade, melhor dizendo, da imigração, como algo meramente conjuntural, que se pode parar e fechar e destratar e alterar de uma maneira absolutamente superficial e na onda do debate político oportunista, é profundamente errado. E é mais que isso, é de não dar dignidade a uma realidade que o merece. E que é muito necessária para Portugal. Nós temos que perceber que hoje a economia não funciona sem a imigração. Nós temos hoje em dia um saldo migratório positivo que vem sendo crescente. Nos últimos 3 anos mais que duplicou. Nós o ano passado tivemos um saldo migratório positivo de 131 mil pessoas, migrantes, de um total de entrada de 187, pelo menos pelos termos oficiais, e portanto, se eles hoje representam uma força de trabalho de 13% da população ativa, se todos, uma série de setores de mão de obra intensiva, como o turismo, a agricultura, a construção, para citar alguns, reclamam a necessidade de aumentar a cota de imigração, é uma realidade que nós devemos incentivar. Sendo que há alguns dados que preocupam. Eu fico preocupado com a desproporção, por exemplo, na taxa de natalidade, mas não fico preocupado pelos maus motivos, fico preocupado
pelo que indicia da taxa baixa de natalidade das mulheres portuguesas, não necessariamente por ser dos estrangeiros. E há um tema que é muito importante desmistificar, que é o tema da imigração islâmica. É um tema que é preciso discutir e esclarecer. Hoje em dia, a imigração islâmica, nos dados que existem oficiais, representa 4,1% de toda a imigração. Ou seja, de longe, a maior imigração, a proveniência da maior imigração é o Brasil, com cerca de 30%. E só 2 países que não são países islâmicos, mas são que se podem considerar de religião predominantemente islâmica, que é o Nepal e o Bangladesh, representam um 3,1, o outro 1,6, já os 4,7 de representação islâmica de imigração. Portanto, não é representativa. Não é um problema. E vemos-los a trabalhar, não é? Totalmente. Agora, há uma questão que é muito importante, que acho que vamos falar mais à frente, é qual será a obrigação do Estado no sentido de promover políticas ativas de imigração que trate o tema com o caráter estrutural que ele tem e que trate de forma muito, muito ativa e proativa a integração destes imigrantes na sociedade portuguesa, não deixando criar guetos, não deixando a marginalização e a hostilização desta imigração, porque ela é muito necessária ao país, como os dados estudos demonstram. Também temos falhado de alguma maneira nesta integração, não é? Não é só na política de imigração, mas na própria forma de integrar esses imigrantes. Mais ultimamente que no passado. Acho que nós fomos capazes ao longo dos anos, porque é preciso perceber que nos últimos 30 anos o saldo migratório só foi negativo nos anos da Troika, da intervenção externa, entre 2011 e 2016. Portanto, todos os anos, que é uma coisa muito curiosa, Portugal tem recebido mais imigrantes do que aqueles que saem do país. E o tema da imigração nunca foi tão presente. Obviamente que os números não tinham esta expressão e, por outro lado, porque houve capacidade de os integrar. Agora nós estamos a assistir a 2 fenómenos maiores, que é um aumento mais expressivo do fenómeno da imigração e, por outro lado, de proveniências que não eram habituais no passado. Porque a imigração das últimas décadas vinha muito de países lusófonos e dos países de língua oficial portuguesa, que não é o caso. E, portanto, hoje tem maior expressão e tem maior representatividade e, enfim, e o desconhecido assusta sempre as sociedades, há que lidar com isso. António Ramalho, mas isto estes números que o Gonçalo estava a dar, no fundo mostram que o que tem comandado a evolução da imigração é o emprego. Não só. Vamos por partes. Primeiro, o assunto é um assunto sério. É um assunto sério, na minha opinião, até por 2 motivos básicos. Primeiro, porque Portugal é um país de diáspora e de imigrantes, e, portanto, historicamente, tem neste momento registado 1.500.000 imigrantes no exterior, mas sabemos, digamos assim, que temos até mais do que isso, se pusermos segundas e terceiras gerações. E, simultaneamente, somos um país que sempre teve, digamos assim, cerca de 5% da sua população residente como estrangeira. Eu, aliás, gosto mais de falar de estrangeiros em Portugal do que exatamente de imigrantes. Sempre tivemos, e aliás o Gonçalo disse bem, só tivemos aqui um saldo negativo durante os períodos da Troika, e se virmos o resultado final, temos em 2005 tínhamos 430.747 estrangeiros a residir em Portugal, e em 2015 tínhamos 397.724. Portanto, quer dizer, na prática tínhamos mais ou menos as mesmas pessoas a residir no período de 10 anos. O que é que aconteceu? Aconteceu que nos últimos anos houve um crescimento em que nos últimos 4 anos mais que duplicou a população estrangeira em Portugal. E essa população estrangeira ultrapassa neste momento 1 milhão de pessoas e representa neste momento mais de 10% da população, ponto 1, e mais de 13% da população ativa. E, portanto, é um fenómeno de aceleração nos últimos anos que naturalmente cria algumas conflitualidades próprias. Eu diria que as conflitualidades até são semelhantes àquilo que já discutimos aqui no turismo, que é o excesso de pessoas que vêm para Portugal, às vezes criam, digamos assim, desafios do ponto de vista de cultura, do ponto de vista da organização da sociedade. Não é por isso que nós tivemos aqui uma posição negativa em relação ao turismo, não é assim que devemos ter uma posição negativa em relação às pessoas que vêm cá trabalhar, sendo elas necessárias como são. E o Gonçalo acabou de provar que eram.
Isto, aliás, leva-me a um bocadinho a uma não percepção da discussão sobre a imigração e o turismo, porque eu vejo, por exemplo, os radicais de esquerda todos a dizer que o turismo é péssimo e a defender a imigração como bar aberto, e vejo a direita um bocadinho, a direita extrema, a fazer exatamente o processo um bocadinho ao contrário, o que me parece, digamos assim, sui generis do ponto de vista de hipocrisia política. Do ponto de vista técnico, eu diria que a situação em Portugal é uma situação ainda muito estável e bastante oportuna. Isto porquê? Porque a nossa imigração é sobretudo uma imigração proveniente, ou os nossos residentes em Portugal, são sobretudo residentes em Portugal provenientes de duas origens que são particularmente próximas. Uma origem é a origem da língua portuguesa, que são os palopes. Enfim, o Gonçalo disse, e bem, o Brasil representa 29% dos fluxos e, portanto, representa neste momento, aliás, cerca de 30% dos residentes, portanto, isso é evidente. Ou de vizinhos, que é a Europa. Isto é, todos aqueles que são europeus, em rigor, até são residentes em Portugal por direito próprio, porque a cidadania é uma cidadania europeia. E, portanto, esta grande maioria, de facto, deu-nos até pouca experiência do ponto de vista, digamos assim, de trabalho de integração das imigrações. Porquê? Porque eram pessoas ou que falavam a língua, portanto o problema da língua não se colocava. Em termos culturais, então, religiosos, etc. eram próximos. Muito próximas e, portanto, digamos assim, que aqui estavam com estas características. E a despeito de haver diferenças de características próprias, a verdade é que essas diferenças não são assim tão grandes. O exemplo claro é que nós temos 10%, já agora, 10% das pessoas no ensino secundário no ensino básico a serem estrangeiras, mas temos 13% nos doutoramentos. Mas, portanto, temos mais estrangeiros nos doutoramentos, portanto, no topo, digamos assim, da carreira académica, do que exatamente até temos, digamos assim, na base. E, por outro lado, sabemos que temos um inverno demográfico em Portugal. E o inverno demográfico, até por muitas medidas que se possam vir a introduzir, é uma coisa que demora 20 a 30 anos, digamos assim, a ser resolvida. Portanto, mesmo que fôssemos bem-sucedidos em medidas de inversão desse inverno demográfico, a verdade é que tínhamos um problema específico para resolver momentaneamente, e esse problema específico, essa inversão que se verifica desde 2017, só se verifica porque exatamente vieram muitos imigrantes ocupar lugares, digamos assim, de que não tínhamos nacionais para o efeito. Nós temos neste momento um índice de envelhecimento de 182%, portanto não vale a pena dizermos que temos um problema fácil, e o exemplo disso é que neste momento 28%, digamos assim, dos nascimentos são nascimentos de mães estrangeiras, o que significa, digamos assim, que a recuperação até que estamos a fazer ao nível da nossa taxa de natalidade está a ser feita, digamos, com estrangeiros. Dito isto, qual é o problema, digamos assim, que surge? É que, de facto, não há uma imigração e o assunto tem que ser tratado, digamos assim, muitíssimo segmentado. Muitíssimo segmentado no sentido de que nós temos que receber os imigrantes por razões óbvias, como aqui ditas, mas temos de os receber bem com as prioridades específicas, porque, de facto, estes novos fluxos trouxeram algumas disfunções muito específicas em relação à sociedade. E nós percebemos que os novos fluxos são diferentes. Eu dou-lhe um exemplo. Sim. A idade média dos não residentes em Portugal são, primeiro, os ingleses e os franceses têm 53,2 e 48,2 anos, portanto são até mais velhos que os 45,4 anos de idade média dos portugueses, mas a Índia e o Nepal são 31 anos, portanto são mais novos, porque exatamente vêm para cá trabalhar. Mas depois tem um efeito natural. É que, por exemplo, a Índia, que é o quinto país com mais fluxo de imigrantes, tem um rácio homem-mulher de 398%. Os brasileiros têm um rácio de 82,8%, até vêm mais mulheres que homens. Mas se olharmos, por exemplo, para a África versus Ásia, porque os continentes dão-nos uma visão um bocadinho mais englobante, já para não distinguir, o que acontece basicamente é que os 107 mil não residentes africanos em Portugal têm 96% de taxa de homens sobre mulheres, o que significa que estão cá as famílias, no fundo estão em enquadramento das famílias, mas no caso da Ásia são 193%, o que significa que há o dobro de homens sobre mulheres, o que significa basicamente que vem ainda imigração ocasional, que ainda não juntou as famílias, ainda não se agregou. Portanto, a política de imigração devia fomentar... Tem que fomentar, digamos assim, este enquadramento. Isto é, não é só a integração, e isso traz desafios que vamos aqui falar muito especificamente seguramente, mas também traz
problemas específicos de reunificação familiar e de retenção dos imigrantes. Porque é diferente ter aqui um imigrante ocasional ou ter aqui, digamos assim, um imigrante que regularmente vai criando uma relação com o próprio país porque e com a própria região. Porque esse imigrante, nós temos a taxa de desemprego que temos e, portanto, mesmo estas novas geografias vieram para Portugal porque há emprego. No dia que não haja, vão-se embora, aliás, não é? Eu só queria aqui fazer uma discordância do Gonçalo em relação a um número, não porque o número esteja errado, porque obviamente o Gonçalo não diz números errados, que é, de facto, há um saldo de segurança social caixa positivo, isto é, nós recebemos 1.861 milhões contra 257 mil milhões de custos, portanto 1,6, digamos assim, de saldo positivo, mas não estão aqui envolvidos reservas matemáticas. Isto é, não está aqui contabilizado as responsabilidades futuras que a Segurança Social vai ter, que continua a ser altamente positiva, porque é sempre positiva quando uma pessoa entra na Segurança Social, o modelo é sempre positivo a favor, digamos assim, do cash de entrada versus o cash de saída, mas como eu acredito que boa parte destes imigrantes vão se reter em Portugal e vão ficar em Portugal, vão ter e ganhar direitos específicos e naturalmente as reservas matemáticas também deviam ter aqui. Portanto, saldo de caixa muito positivo, é verdade. Saldo de caixa tem que ter em conta também que há reservas matemáticas que deviam ser juntas aqui para termos, digamos assim, uma avaliação de valor financeiro final, digamos assim, do contributo da imigração para Portugal. Mas não é por esta razão que é positivo ou negativo. É por esta razão nós precisamos das pessoas, a sociedade quer as pessoas, o país é um país que tradicionalmente está habituado a que as pessoas sejam bem recebidas lá fora, também quer que as recebê-las bem cá dentro, deve o fazer tendo em conta exatamente os riscos que existem destas circunstâncias novas que existem, que foi um crescimento muito significativo nos últimos anos e, simultaneamente, o facto de termos um histórico de hábito de termos cá vizinhos e língua portuguesa e agora temos que conviver com uma realidade ligeiramente diferente, porque a Índia já é o quinto com 40 mil, não tem nada a ver com o primeiro que tem 290 mil, quer dizer, vamos ser claros neste número, mas de todas as maneiras é o quinto país, digamos assim, de não residentes em Portugal. E Gonçalo Moura Martins, isto, em sua opinião, que política de imigração é que Portugal devia ter? Isto faz sentido a questão das cotas? A legislação europeia permite-o, não é? Até já estiveram em vigor em Portugal, mas faria sentido essa questão de definir cotas de entrada pelo que a economia precisa, por exemplo? Cotas é um tema muito delicado. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vidas, estamos a falar de vidas humanas, é sempre muito complicado dizer tu vens, mas tu não vens porque eu só preciso... Enfim. Agora, o que eu diria é o seguinte, claro que a política de atração de imigração e a política que regula a imigração tem que ter em conta as necessidades da economia e tem que ter em conta porque nós não queremos criar desempregados. Aliás, se nós repararmos, a taxa de desemprego nos imigrantes é o dobro da dos residentes. Deve haver muito emprego não declarado, admito que os dados oficiais, enfim, não captem toda a realidade, mas o que é facto é que em termos oficiais a taxa de desemprego nos imigrantes é de 14% versus a de 6,1% ou 6,2%, que é a taxa nacional. Portanto, quer dizer, a imigração tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa boa para quem vem e para quem acolhe, e para isso é preciso haver critério e é preciso haver algum condicionamento e transformar isto em cotas acho um equilíbrio mais agressivo. Mas pelo que diz, mais do que fecharmos fronteiras, por exemplo, seria aumentar a fiscalização, por exemplo, das condições de trabalho? Não, quer dizer, eu acho que se devia dar muito mais ferramentas às empresas. Quer dizer, eu acho que as grandes empresas hoje em dia teriam uma capacidade muito maior, e eu tenho experiência nisso, de trazer as pessoas que precisam e trazer as famílias, porque investe na formação e quer fixar as pessoas na empresa onde eu estava, onde eu estou ainda, mas nós fazíamos isso, trazer as pessoas e para lhes dar o equilíbrio emocional e a estabilidade familiar, trazíamos a família. Ou seja, eu dava um empower muito maior às empresas no sentido de elas próprias de serem um ator ativo da imigração. Mas onde é que estão hoje esses entraves a que as empresas consigam fazer isso com maior facilidade? Por exemplo, quando o setor da construção reclama 80 mil trabalhadores, não é? De que necessita até... Está nos vistos de trabalho e de residência, ou seja, é um processo para os quais as empresas não têm legitimidade
para tratar, não é? Ou seja... E a burocracia do Estado... Devia haver mecanismos em que as empresas pudessem propor-se elas próprias, olha, eu vou trazer este contingente de pessoas, conheço, trabalham para mim naquele país ou não, eu vou formar, eu sou responsável por elas para lhes dar emprego nos próximos 2 anos, o que fosse. Ou seja, criar mecanismos de cooperação que há pontualmente, eu conheço, entre o Estado e as empresas, de maneira que essa imigração fosse logo na origem, viesse já com condições de integração e legalização total. Já desde os seus países de origem, não é? Não ser a tal manifestações de interesse. Só e apenas porque o envolvimento das empresas e o envolvimento das associações empresariais, por exemplo, porque algumas empresas não têm dimensão para tratar desses processos, seria um modo muito interessante de captar imigração já para onde ela é necessária do ponto de vista da economia. António Ramalho, em sua opinião, que política de imigração é que Portugal precisa? Isto é também a sua opinião sobre a questão das cotas e se isto faz algum sentido? Não, eu acho que nós não estamos nessa fase. Estamos na fase, digamos assim, de detalhar, de olhar com atenção e estarmos, digamos assim, num período de grande cooperação entre as diversas organizações que trabalham esta área. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto de uma leitura economicista do modelo de imigração ou do modelo migratório, nem de imigração, nem de imigração ou emigração. No entanto, sabemos que ele existe. Portanto, não vale a pena agora esconder-nos por trás de uma coisa que existe. Não só os portugueses vão para o estrangeiro por razões económicas, como também os estrangeiros vêm para Portugal por razões económicas. Segundo, eu não acho que o problema tenha a gravidade que está a ser, digamos assim, remetida. O exemplo que eu lhe dou... Não há imigração descontrolada. Não há imigração. Eu dou-lhe um exemplo muito claro sobre diferenças de hábitos que fui ver entre imigrantes e portugueses. Os portugueses, como nós sabemos, têm 73% de casa própria. Um exemplo, digamos assim, de estabilidade significativo. E só 19% de casa arrendada. É verdade. A população estrangeira é diferente, mas 33,9% têm casa própria. Dos estrangeiros em Portugal, 33%, 34% já têm casa própria, ainda 58% têm casa arrendada, como é natural, mas de todas as maneiras já começam a existir estes hábitos de coincidir um exemplo, etc., que demonstram, digamos assim, esta capacidade de integração. E, portanto, eu acho que a maior proposta que nós precisamos ter é trazer a sociedade como coletivo à integração destes modelos. É assim que funcionará bem no turismo em relação aos visitantes ocasionais, é assim que trabalhará em relação aos trabalhadores constantes. Como é que nós podemos fazer? Primeiro porque ouvi numa conferência do António Vitorino que nunca há medidas de integração de caráter global, há sempre medidas de integração de caráter local. Normalmente essas são as mais bem-sucedidas. A primeira coisa é trazer os municípios a jogo. A segunda é trazer, digamos assim, as instituições de solidariedade e, sobretudo, as instituições mais bem trabalhadas para isso, nomeadamente a Igreja, a esse envolvimento. Porque isso traz simultaneamente 2 coisas. Primeiro, a solidariedade necessária a uma família que se integra numa sociedade diferente. Segundo, uma preocupação central do ponto de vista de lhe dar também as condições de integração no modelo social que nós temos. E nós, tal como nos turistas, não queremos que o nosso modelo de vida seja posto em causa, também com a imigração o que nós queremos é que este modelo de vida seja recebido. Eu continuo a dizer que, por exemplo, acho a questão da língua portuguesa fundamental, acho a questão da cultura e da história portuguesa fundamental, e isto pode ser feito muito com a sociedade e menos com o Estado. Isto é, temos que trazer a sociedade a envolver-se nisto, e há grandes casos de sucesso já em Portugal, até, de movimentos municipais que tiveram grande sucesso neste modelo de integração. Também há casos mal sucedidos, mas também há casos bem sucedidos no modelo de integração local. Esse é o primeiro aspecto que me parece fundamental. Porquê? Porque essa imigração não é tão grande quanto parece. E joga com toda a outra imigração, porque continuamos a ter uma maioria desmesurada de língua portuguesa e de vizinhos. Aliás, o Gonçalo deu esse exemplo, com um exemplo que eu não gosto de dar, que é o exemplo da cultura, digamos assim, religiosa, mas que é relevante, também não vamos agora esconder e não achar que é relevante, quer dizer que os muçulmanos
são 4%, e aqui entre nós, provavelmente, ainda estou aqui a contar um bocadinho ismaelitas, que no fundo são homens do mundo, e fazem parte, digamos assim, dessa grande diáspora de homens do livro que acreditam numa civilização comum. Pois, falou nisso. E há várias realidades islâmicas completamente diferentes. Agora, a verdade é que, digamos assim, a composição do nosso modelo é esta. Logo, isso também passa por as empresas poderem ter capacidade, sim, isto é, foi dada, digamos assim, uma ideia de reforço consular no sentido do Estado estar mais próximo e reforçar, digamos assim, a proximidade, a proveniência dos países que veem uma atração para Portugal. Por exemplo, eu vejo com bom gosto que a Índia tenha uma atração para Portugal. É normal, a relação de Portugal com a Índia é uma relação muito especial, portanto é secular. Portanto é normal ver indianos, digamos assim, como a quinta grupo em Portugal. São um bocadinho, enfim, mais longos, não falam português, mas podem vir a falar, têm capacidade de ligação. O segundo aspecto que me parece fundamental é que se esta extensão que o Estado tenta fazer no local possa ser integrado também com associações empresariais e com empresas. E nós aqui falhamos porquê? Porque o Estado não é capaz de segmentar as grandes empresas, porque o Estado tem este problema que ainda é histórico, que as grandes empresas são más. E as grandes empresas é que têm capacidade de ser os líderes deste processo. Primeiro, porque são aquelas que estão habituadas no estrangeiro a conviver com esta realidade. Segundo, é porque elas são aquelas que têm meios suficientes para assegurar e se responsabilizar por enquadrarem soluções de habitação. Exato, era isso que eu ia perguntar. Faria sentido responsabilizar essas empresas por assegurar habitação, formação profissional, claro, ensino português, eu dou um etc. exemplo para ser aqui um bocadinho mais exato, porque senão para que a conversa não fique muito no ar. Eu, por exemplo, acho a manifestação do interesse um bar aberto. Acho ainda bem que acabou com a manifestação do interesse, porque já estava, digamos assim, a criar uma situação descontrolada. Agora, substituir isso por um contrato de trabalho é diferente, por exemplo, de atribuir às grandes empresas e apenas às grandes empresas ou às grandes associações empresariais a capacidade de antecipar potencialmente pessoas que queiram vir para Portugal por desejo e interesse. Uma coisa é chegar cá com uma manifestação de interesse a dizer que quer que a residência porque gostava muito de trabalhar em Portugal. Outra coisa é ter isto organizado já numa estrutura completamente credível e que ela própria seja responsável por isso. Até agora todas as soluções têm passado, e nós temos que perceber que isso também é uma tendência difícil de contornar, tem passado pelo Estado, porque estamos a falar de nacionalidade, estamos a falar de residência, estamos a falar de um direito do Estado. Nós somos um país iuris sanguinis histórico, portanto o sangue é que é o elemento determinante da cidadania, não é o sol que se habita, e portanto é difícil mudar estas culturas. Mas era possível que o Estado, eu não vou dizer a palavra que ninguém gosta, privatizasse um bocadinho esta responsabilidade, isto é, trouxesse a sociedade como coletivo, não só à integração, que já sabemos que vai acontecer assim, vai ser a igreja, vão ser as organizações sociais, etc., vai ser o terceiro setor que vai ser responsável por isso, mas também trazer as empresas à parte financeira, porque as empresas são muito mais interessantes para a retenção. Repare que o que disse é, eu não quero que... O trabalhador ocasional é aquele que me interessa menos. Quer dizer, eu gosto muito de ter um professor visitante na Universidade Nova, como gosto muito de ter um canalizador específico, mas o professor da Universidade Nova ficar cá 10 anos, e se o canalizador trabalhar cá e criar a sua empresa, nós ganhamos todos com isso. Gonçalo Moura Martins, a questão é esse papel que o Estado tem tido, tem sido insuficiente, isto é, a questão de fazer acordos na mobilidade laboral, a questão de pôr a rede consular e o sistema de vistos a ser mais célere, tudo isso tem falhado? Tem, é a minha experiência. Tem claramente falhado, e é uma pena. Porque é a maneira mais eficaz do ponto de vista de atrair a imigração necessária para a economia real. E não é preciso, o António com as devidas reservas usou a palavra privatizado, não é preciso, basta fazer um acordo tripartido em que o Estado não abdica da sua soberania, o Estado não abdica das suas competências, mas aceita que haja um ator interventivo que vá procurar, seja diligente e que se responsabilize. Eu percebi claramente. Mas isso é muito importante, porque aí fazia-se, sem o dogma nem o anátema das cotas, fazia-se uma integração perfeita, porque não era só a integração, era a retenção, como o António disse, que é uma coisa fundamental. Porque quando nós dizemos assim, olha, em Portugal morrem 107 mil pessoas por ano e nascem 89 mil. Portanto, nós já temos um gap de cerca de 20 mil pessoas por ano. Portanto, nós perdemos 20 mil pessoas por ano. Mas dos que nascem, 28 são estrangeiros. Se os vão embora,
o gap passa a quase a mais do dobro. O que precisamos das famílias cá. Todas. Portanto, não é só um problema... Até pela própria natalidade, não é? Claro. Nós precisamos de integrar, porque é a melhor maneira de os reter. Isso é clarissimamente. E, portanto, a integração do ponto de vista da habitação, de os mobilizar e para todo o território, e não só concentrá-los em Lisboa, em guetos. Representem mais de 50%. Que é onde se nota a notoriedade e se dá o aspecto menos benéfico à imigração, etc. Os mobilizá-los para todo o território e ter a capacidade de os integrar na sociedade civil, nas escolas. 107 mil alunos já são estrangeiros. No milhão. É absolutamente impressionante. Sim. Quer dizer, e é uma realidade que existe e é preciso alimentá-la, integrá-la, porque é a melhor maneira de os reter. E aí dá esse relevo ao papel que as empresas podiam ter de ser responsáveis, no fundo, de todo esse processo. Sem dúvida. Isto, que a questão é que, em termos históricos, Portugal tem sido considerado um país de emigração, não é? E agora houve aqui toda esta mudança e passamos a receber cada vez mais estrangeiros a viver e a trabalhar em Portugal. O saldo migratório tem sido positivo, mas isto faria sentido querermos ser um país de saldo tendencialmente zero entre emigração e imigração? Não, porque nós precisamos de mais gente do que seria normal. Nós temos uma taxa de fertilidade de 1,4. A população, para se manter com o mesmo número, precisa de uma taxa de fertilidade de 2,1 por mulher. Portanto, veja só, nós estamos a decrescer, nós temos um problema demográfico gravíssimo, uma pirâmide invertida, que vai ter impacto na qualidade de vida da próxima geração, porque nós temos já grande parte da população acima dos 49 anos. A idade média do português é 49 anos. Portanto, é uma coisa dramática. Nós temos já uma parte da população muito considerável acima dos 65 anos. Portanto, nós precisamos de gente. Portanto, o saldo migratório tem que ser positivo. Ponto. Agora, o que as pessoas às vezes confundem é o problema das qualificações. Porquê? Porque nós não temos dados sobre a população que entra. Temos dados sobre a população que sai. E então sabemos que dos que saem, dos 38 mil que saíram o ano passado, 50% tem licenciatura. O António Ramalho deu um número aqui dos doutorados, não é? Dos estrangeiros doutorados. Mas isso é exatamente o efeito contrário, porque nós também somos capazes, nós capturamos duas linhas de imigrantes. Imigrantes altamente qualificados, assim como imigrantes para funções, digamos assim, mais básicas na sociedade, ou com menos qualificados. Muitos qualificados vêm para a reforma, que é um problema. Agora, há um tema que é importante, quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, a gente não, o facto de a gente conseguir reter os nossos qualificados cá, não implica que não precisemos na mesma que os outros cá venham. Quer dizer, não misturemos as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era bom que com políticas completamente diferentes, Portugal conseguisse integrar, manter uma política de imigração saudável e com um saldo sempre positivo, porque nós precisamos de pessoas. Ponto 1. Ponto 2, que da imigração destes 20 quase 20 mil licenciados que saem por ano de Portugal ou que saíram em 2023 não saíssem. Como é evidente. Aí as políticas são diferentes. Eu até acho que seja muito saudável que os jovens tenham um mundo e que vão trabalhar para as grandes empresas no exterior e conheçam outras sociedades. Claro que tem que haver marginalmente sempre uma mobilidade muito grande, porque hoje em dia o espaço de trabalho é o mundo, deixou de ser Portugal, deixou de ser Lisboa, é o mundo. Agora, isso faz, o que nos preocupa é que, por exemplo, em algumas profissões onde são muito necessárias cá, qualificações, fala-se muito na saúde, mas há outras, nas tecnologias, etc., que eles não saíssem por razões económicas, porque eles só saem por razões económicas. E esse é que era bom termos capacidade de os reter. Sim, eu gostava de acrescentar um bocadinho nisto, que é, já se passou o conceito, digamos assim, de que os países fechavam entre eles próprios e, portanto, tinham que viver com os seus nacionais como se isso fosse o único valor, quer económico, quer político, quer social. Hoje em dia, para um país como Portugal, que tem 535 mil imigrantes registados em França, 268 mil no Reino Unido, 253 mil na Suíça, 139 mil na Alemanha e 98 mil em Espanha, não é? Isto são os maiores, digamos assim, destinos. Também é normal que tenha 290 mil brasileiros, 60 mil de Reino Unido, 49 mil cabo-verdianos, italianos 44 mil, que é o quarto país, digamos assim, com mais residentes em Portugal, coisa que eu não conhecia, e 43 mil indianos. Quer dizer, é normal
que hoje em dia esta rotação já se verifica com alguma naturalidade, e é até bom que aconteça. Misturar as duas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Gonçalo disse muito bem. O nosso problema de retenção de jovens é um problema real, mas não se confunde com a necessidade, digamos assim, que vamos ter durante algum tempo estruturalmente, porque o grande problema é que isto é um problema estrutural, porque como o inverno demográfico não é invertível, digamos assim, de uma forma muito obviamente instantânea, isto parece que toda a gente percebe porque não preciso de explicar, isto significa genericamente que mesmo que alterássemos, digamos assim, para uma taxa de substituição, como se diz, na ordem dos 2.1 ou 2.2, e há países que o conseguiram fazer na Europa, portanto a França neste momento está acima disso na Europa, é verdade que os próprios imigrantes a contribuírem decisivamente para o efeito, a verdade é que nós vamos sempre, durante um longo período, precisar claramente dessa inversão para trabalhar com pessoas que venham. Idealmente, isso provém, digamos assim, dos acordos que já existem. Existem acordos no quadro dos PALOPs que dão um favorecimento claro, digamos assim, às pessoas que falam português, excelente. Existem acordos de cidadania que decorrem, digamos assim, daquilo que são as regras da União Europeia, que nos traz os vizinhos, excelente. Mas, para além disso, precisamos também dos locais que, com outra relação, procuram trabalhar para nós e que também sirvam a questões económicas. Eu não queria dizer que houvesse divergência entre esse grupo de imigrantes e os imigrantes centrais. Isto é, eu também gostava que esses trouxessem as mulheres, que tivessem cá as suas famílias, que estruturassem e fossem retidos. E, em última instância, a minha grande preocupação não é essa, é que, estando focado na migração, nós esquecemos de estar focado na retenção e na integração. E eu gostava de ter 11 milhões de pessoas a falar português. Isso é que me preocupa. Eu quero 11 milhões de pessoas a saber a história de Portugal. Eu quero 11 milhões de pessoas a gostar deste Estado, país. Não é? Naturalmente, respeitando os seus países de origem. Mas eu tenho a certeza que os 250 mil portugueses que estão na Suíça estão integrados na Suíça, gostam da Suíça e vivem na Suíça. Os que estão no Luxemburgo, os que estão... Quer dizer, eu vi no outro dia, nos Jogos Olímpicos, quem gera a Torre Eiffel como o grande... É um português. E, portanto, naturalmente, é isso que eu quero que se verifique também aqui na integração dessas pessoas. E ele naturalmente falou português com mais dificuldade do que provavelmente falaria francês se explicasse como é que geria a Torre Eiffel. Mas quer dizer, nós temos visto os números da imigração a crescer, mas continuamos a ver a construção a dizer que o setor da construção precisa de 80 mil, do turismo precisa de 45 mil, a agricultura que precisa de 4 mil, portanto a economia portuguesa vai continuar a precisar que a imigração cresça. É estrutural. É estrutural. A imigração é estrutural e a procura das pessoas. E é importante, há aqui um dado que nós não falamos, que é um dado muito curioso, que é medir a intensidade de imigração dos países. Isto são dados do INE. E Portugal é um país de baixa intensidade de imigração. Mas baixa está intensidade, quase a passar para... Está com 9, abaixo de 10 é de baixa intensidade. Onde está a França, curiosamente, com 5. Exatamente. Ou seja, é número de imigrantes por 100 mil, por 1000 habitantes. E, portanto, o problema da imigração ainda não tem uma expressão em Portugal, assim, como existe em outros países, que é preciso respeitar isso e perceber isso. E estar a cavalgar na onda do anti-imigração, porque agora é moda política noutros países, etc., é não conhecer a realidade. E é desconsiderar uma realidade e uma necessidade muito grande que Portugal tem. Mas todo esse discurso mais demagógico está a crescer também, não é? Ao mesmo tempo. Por todo o mundo. Sim, mas eu julgo que em Portugal é tipicamente uma importação de países próximos, porque é verdade que nós temos uma situação que é um bocadinho diferente, porque nós temos uma grande concentração em Lisboa. Os países têm este problema específico e nós, de facto, temos uma grande concentração em Lisboa, que também é aquela que é mais visível, mas a verdade é que se nós conseguimos, digamos, alargar, se nós conseguimos manter, digamos assim, aquilo que sempre foram os princípios de bom recebimento dos portugueses em relação a toda a gente, a verdade é que nós vamos conseguindo progressivamente gerir este assunto. Agora, que este assunto merece ser gerido, merece. O que nós tivemos aqui não é dizer, bom, isto é um assunto que o mercado tem que encontrar. Não. Tem que haver intervenções específicas, porque eu acho que a intervenção é mais eficaz se for feita por toda a sociedade. Nós não temos nenhum indicador, por exemplo, de índole criminal que seja preocupante, mesmo naquilo que são os elementos de alojamento coletivo, que são um dos assuntos mais graves, naturalmente, que os portugueses também viveram lá fora e que agora, digamos assim, outros que vêm para cá vivem. Nós sabemos que isso está limitado um bocadinho à Guiné-Bissau, a São Tomé, ao Nepal e à Índia, que são aqueles que têm algum valor, digamos assim, significativo.
Continuamos a ter um problema de trabalho na precariedade, mas isso é normal porque temos uma situação de ocasionalidade inicial que, de facto, em Portugal, devido às regras de proteção do emprego, leva a que se prefira situações de precariedade. Nós aí estamos com a Croácia, a Polónia e os Países Baixos como os países que mais precariedade atribuem, digamos assim, à imigração. Continuamos com um problema de desemprego que está ao dobro daquilo que é o desemprego natural em Portugal, mas são todas medidas que podem ser progressivamente corrigidas exatamente sem integração e este quadro de cultura que são as prioridades para o futuro. Em vez de estarmos aqui a discutir se há cotas ou não há cotas, vamos mas criar e alocar meios coletivos para que as pessoas se sintam bem aqui, trabalham aqui, tragam as famílias que tenham, para não termos esta diferença entre a África e a Ásia, e por cá ficamos assim. E por cá fiquem. E por cá fiquem, porque nós vamos precisar delas muito tempo. E com essas condições também travem as... Sinceramente, eu prefiro que sejam pessoas que já cá vivem, que já estão habituadas aos nossos transportes públicos, às nossas idiosincrasias, aos nossos partidos políticos, aos nossos... E que possam ouvir o nosso podcast. Isto é que é fundamental, porque saibam português o suficiente para poderem, digamos assim, participar na vida social do país com naturalidade. E esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada, e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer recomendar um livro. Isso, queria recomendar um livro do Ali Ansari, que é uma história recente, moderna do Irão. Ansari é professor de História do Irão na Universidade de St. Andrews, em Edimburgo. Ele nasceu em Roma porque é filho de diplomata, é britânico, mas ele é iraniano de família. Inclusive era primo da última imperatriz do Irão. É uma história moderna e contemporânea dos últimos 200 anos do país. É um país, a gente tem que perceber, tem 2.500 anos de história. E começa pela degradação social do século XIX, foca-se muito na Revolução Constitucional de 1906 e a tentativa falhada de laicização da sociedade, um processo que aconteceu pouco depois na Turquia, com a Atatürk, e ali foi feliz, conseguiu afastar a religião do Estado e no Irão, com as consequências que hoje vimos, não foi possível fazê-lo. E iniciou-se a dinastia Pahlavi, que reinou o Irão até 1979. Depois a descoberta do petróleo e do gás e a sua importância, a crise do petróleo nos anos 70, o desenvolvimento social e cultural notável dos anos 60 e 70, embora sempre ensobrada com a hierarquia clerical que teve sempre muita importância no país. Depois a longa guerra com o Iraque, ainda antes da Revolução de já 79. Nos lembramos bem dessa altura. Sim, isto já é da nossa vida, e curiosamente um dos passos que o Saddam Hussein na altura deu para tentar evitar a guerra foi uma oferta de paz, que era resolver o problema do Khomeini, que estava exilado em Paris, e o resolver, obviamente, aqui é um eufemismo, não é? E o Shah, que era uma pessoa muito indecisa, etc., não aceitou, e o problema teria sido resolvido, enfim, da pior forma, mas enfim, ele conta essa história com muita piada. A Revolução Islâmica em 79 e a criação da República Islâmica do Irão, e depois foca-se muito nas guerras internas do regime entre os moderados e os ultraconservadores e ortodoxos, e como depois do Khatami, que foi uma esperança no final do século passado e acabou por ser subjugado pela corrupção e pelos ortodoxos, e deu no que dá hoje uma sociedade perfeitamente islamizada, que não defende totalmente atentatória dos direitos mais básicos da mulher, enfim, e um dinamizador e um incentivador do terrorismo em toda aquela região. E António Ramalho também tem como sugestão um livro traduzido. É verdade, é um livro estranho, porque é um livro que eu venho aqui sugerir, mas não é para ler, é só para nos orgulharmos dele.
Isto é, eu há 15 dias atrás falei da Batalha de Aljubarrota e das grandes celebrações que isso pode representar do ponto de vista da identidade portuguesa, e a verdade é que fomos surpreendidos pelo anúncio final de que vai ser publicado a tradução inglesa pela primeira vez da totalidade das crónicas do Fernão Lopes, de Crónicas of Fernão Lopes. Esta tradução inglesa é particularmente interessante. Fernão Lopes, recordo, foi contratado por Dom Duarte para construir as crónicas de todos os reis, presume-se que de todos os reis, mas só resistiram as crónicas de Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João I, e portanto é um dos grandes, digamos assim, narradores, digamos assim, de todo o período de Aljubarrota. É um trabalho em 5 volumes, custa 650 libras, para termos uma ideia. É uma obra que em online custa ligeiramente menos, 230, e foi uma obra que durou 12 anos e que foi realizada com 12 anos a traduzir. Foi realizada por 14 consultores, 6 tradutores, enfim, 3 dos quais infelizmente já não são vivos. E portanto, porque é muito difícil traduzir a qualidade e a particularidade daquilo que são os nomes. Uma das coisas que se refere, por exemplo, nos consultores é que a consultoria em relação ao nome, ao lugar de hierarquia no exército, tem configurações diferentes entre os ingleses e os portugueses, e portanto a tradução correta, técnica, para ser compreendida é fundamental. Porquê que isto é fundamental? Porque é a primeira vez que se faz a tradução em inglês das crónicas de Fernão Lopes, e porque o Fernão Lopes é um dos 3 grandes historiadores da época tardo-medieval. E os 2 outros são o Pere Lopes da Ayala, que é, digamos assim, castelhano e que foi chanceler do reino, e portanto é um ótimo historiador, e o Jean Froissart, que é francês. Ora, isto corresponde à Guerra dos 100 Anos. E corresponde à Guerra dos 100 Anos, que era sempre descrita por uma tradução ou de castelhano ou de francês, que são as partes contrárias à parte portuguesa e à parte britânica. A nossa versão. Portanto, de alguma maneira, vai-se ter a primeira versão, enfim, é de uma parcela pequena da Guerra dos 100 Anos, porque Portugal esteve um bocadinho lateralizada em relação à Guerra dos 100 Anos, mas de todas as maneiras, a primeira versão dessa época, que é realizada por alguém do lado luso-britânico. Recordando nós que foi nesta altura que se assinou o Tratado de Windsor, que faz a aliança diplomática mais antiga do mundo e mais longa do mundo. Portanto, finalmente vamos ter Fernão Lopes. Fernão Lopes, além disso, é um extraordinário historiador. Claro, tendencioso, como todos os historiadores da época, mas da época foi contratado com Dom Duarte, que era um gestor de comunicação notável e que de alguma maneira recriou ou refundou toda a narrativa da dinastia de Avis, quando o seu pai morreu, mas que tem técnicas documentais muitíssimo sofisticadas para a época, tanto mais que Fernão Lopes era também o responsável pela Torre do Tombo e, portanto, digamos assim, faz uma recolha permanente de toda a informação documental, que não é muito típica da época. Há mesmo muito historiador inglês que o considera o maior historiador daquela época. E por isso vamos ter esta grande vantagem, que é ter no estrangeiro internacionalizamos o Fernão Lopes da cultura portuguesa. Portanto, enfim, eu não queria deixar de comemorar isto. Não convido ninguém a gastar 650 libras e a ler em inglês o Fernão Lopes, que pode ler em português. Há várias versões em português, mas não deixa de ser muito interessante que toda a cultura, toda a academia inglesa, toda a academia internacional possam hoje em dia conhecer a história medieval, digamos assim, tão importante, que foi a história que deu origem a todos o processo de descobrimentos e da epopeia marítima. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.